Oi, bom dia, tudo bem? Imagina esta situação. Você está com um problema sério e você tem que resolver. Só que você não sabe. O que é que você vai fazer? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Principalmente pegando uma passagem da Bíblia, que foi exatamente o que aconteceu com Davi. Hoje nós vamos falar sobre a importância de fazer a coisa certa. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos ler hoje 4 versículos. Eu gostaria muito que você lesse, depois você lesse de novo e lesse mais uma vez. Aí fica muito mais fácil para você entender o que é que o Senhor Jesus quer falar comigo e com você. Preste atenção nesses versículos. 1 Samuel, versículo 30, versículos do 1 ao 4. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Então você entendeu aqui? Foi um caos. Os inimigos chegaram lá, colocou fogo e levou todo mundo embora, certo? Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Abigail, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Olha só a situação da coisa. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, é aqui a chave do negócio. É aqui que você vai entender o que está acontecendo. E é sobre isso que nós vamos falar. Olha só. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Irmãos, imagine só o caos. Estavam na guerra, chegaram lá na casa deles, não tinha mais nada, não tinha mais casa. Queimou tudo e não ficou uma única pessoa lá, nem os mortos, porque, graças a bom Deus, ninguém foi morto. Mas levou todo mundo, as mulheres, os homens, as crianças, os velhinhos, levou todo mundo embora. E não é só isso. Quando chegaram lá, a primeira coisa que fizeram, choraram até não aguentar mais. Aí choraram, até não ter mais forças. Assim está escrito na Bíblia. E pior disso, depois que aconteceu isso, todo mundo estava pensando em matar Davi. A culpa era dele. Queriam apedrejá-lo. Olha só, aconteceu tudo isso. E o que foi que Davi fez? Foi conversar com o Senhor. Mas olha, preste atenção. Se fosse eu e se fosse você, depois que acontecesse tudo isso, o que é que nós queríamos fazer? Nós iríamos atrás dos amalequitas. Nós iríamos atrás deles, nós iríamos encontrar onde é que estavam e nós iríamos tentar vencê-los ali, não é isso? Acho que qualquer pessoa faria isso, porque nós estaríamos com o coração sangrando, nós estaríamos com a raiva, olha, nós estaríamos com tanta raiva dentro de nós, que nós queríamos matar o mais rápido possível esses amalequitas. Mas preste atenção, não foi isso que Davi fez, não foi isso. A Bíblia diz que a primeira coisa, ele colocou a vida dele diante do Senhor. E a Bíblia diz, ele foi perguntar a Deus se ele podia ir atrás desse povo. Olha só, tá vendo? Eu acho que eu e você, nós iríamos diretamente para a guerra. Não, porque pegaram nossos povos, jogaram fogo, vamos lá. Só que ele não fez isso. Ele perguntou ao Senhor, olha, eu posso ir? Eu posso fazer a guerra ali? Eu vou vencer? É isso que eu quero falar com você. Muitas pessoas, por exemplo, têm sonhos. Eu gostaria de abrir uma loja. Eu gostaria de ter meu próprio negócio. E muitas pessoas fazem isso. E meses depois fecham a loja. Por quê? Porque a maioria, eu disse a maioria, não pergunta, Senhor, se pode fazer isso ou não. É aí que nós estamos errando. A Bíblia diz inúmeras vezes que nós devemos primeiramente procurar o Senhor nosso Deus.
Nós temos que primeiro consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos, para depois é que nós fazermos qualquer outra coisa. Nós não podemos nem falar assim: olha, eu vou amanhã, eu vou não sei o que. A Bíblia diz que nós temos que falar: se o Senhor permitir, nós iremos segunda-feira, terça-feira, qualquer dia. O que foi que Davi fez? A Bíblia diz que ele estava arrasado, chorou até não aguentar mais. E aí o povo queria matar ele. E o que ele fez? Ele procurou no Senhor nosso Deus. Ele procurou forças onde não tinha em nosso Deus. E depois disso, o que ele fez? Ele perguntou se ele podia ir atrás desse povo. Olha, nós estamos em dias terríveis, dias difíceis para todo mundo. Só que a Bíblia é bem clara. Aquela pessoa que está no Senhor tem um negócio que ninguém tem: livramento. Pode acontecer a pior coisa acontecer. Quem está na presença do Senhor tem livramento. E você sabe o que aconteceu nessa história aqui? Foi vitória. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus falou: vai. Primeira coisa que ele fez: vai. Se Davi não tivesse orado ao Senhor, se Davi não tivesse conversado com ele, ele não sabia se iria vencer ou não. Porque eles estavam em número menor. Pela matemática, eles não conseguiriam vencer. Mas quando o Senhor falou: vai, aí, meu irmão, foi isso que aconteceu. Então, vamos ler de novo. Preste atenção nesses versículos. E mais uma vez, leia de novo e releia mais uma vez, para você entender. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus vai falando aí no seu coração. Olha só esse versículo. 1 Samuel 30, a partir do versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Antigamente, o Espírito Santo não estava conosco todos os dias, não. Tanto é que ele tinha que chamar ali o sacerdote, tinha o Turim, tinha o Urim. E então, o Senhor Deus não falava como era o dia de hoje. O que eu quero falar para você? Nos dias de Davi, era até difícil falar com Deus. Você tinha que ter umas certas coisas ali. Agora não. Quando o Senhor Jesus Cristo venceu, Ele nos deixou o Espírito Santo que nos fica 24 horas por dia. O tempo inteiro. Você pode conversar com o Espírito Santo qualquer hora que você quiser. E outra coisa, ele fala. Ele tem boca. Ele é o Espírito Santo. Então, não tem por que você falar que como não vou conversar com o Senhor. É justamente isso. Se tem uma coisa que o ser humano gosta, é uma palavra chamada sucesso. E meu irmão, minha irmã, eu vou te falar: sem Jesus Cristo não existe sucesso. Aprenda com a palavra do Senhor. Repetindo para você, Davi estava arrasado. Queriam matá-lo. Ele também não tinha forças em si. Mas ele procurou o Senhor e a primeira coisa que ele fez não foi sair feito um louco procurando vingança. Não. A primeira coisa que ele fez, ele perguntou ao Senhor se ele podia correr atrás desse povo. É isso que eu espero que você faça com a sua vida. Qualquer coisa, qualquer decisão, faça a coisa certa. E a coisa certa é procurar ao Senhor nosso Deus, se você pode fazer ou não fazer. Lembrando o nosso versículo do ano de 2025, Mateus capítulo 6, versículo 33. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.